Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade, então, ao nosso aprofundamento em relação a teorias da conduta, tudo bem? Aquelas três primeiras teorias são as mais importantes, aquela evolução, inclusive da evolução da teoria do crime, elas são essenciais aí para você ter uma boa base de conhecimento relacionado ao início de teoria do crime, tudo bem? Então, agora um aprofundamento. As três primeiras, teoria causalista, teoria neocantista e teoria finalista, saber ali o caminhar do dolo, que o dolo saiu da culpabilidade, o dolo foi para a conduta, isso é extremamente importante. E agora teremos um aprofundamento. O aprofundamento ele será baseado na teoria social da ação e teorias funcionalistas. Tá? As teorias funcionalistas aqui eu acho de extrema importância. Então vou dar uma passada na teoria social da ação e depois eu comento sobre as teorias funcionalistas. Perfeito? Na tela então para falarmos rapidamente da teoria social da ação. Mais uma teoria aí de conduta, tá? Ação aqui como conduta, tudo bem? A teoria social da ação, ela tem por base o conceito finalista. Ela apenas adiciona um elemento social ao conceito finalista de conduta. Desenvolvida por Wessels, o principal adepto é Zizek. Então em prova às vezes caem os nomezinhos, né? Às vezes caem os nomes. Ok? Você já viu, teoria causalista, von Litz, Belling, Radbruch, teoria neocantista, Edmund Mesger, teoria finalista, Wessel, teoria social da ação, Wessels, principal adepto, Zizek, ok? Então, às vezes, os nomes caem em prova, então você tem que ter uma ideia dos nomes, tudo bem? Na tela. Vamos lá. A teoria social da ação, a finalidade dela é acrescentar uma nova dimensão às teorias clássicas e finalistas. Na verdade, ela pega por base a finalista, porque a finalista já é uma evolução da clássica, né? A clássica aqui é a causalista, tudo bem? As clássicas é a causalista e a neocantista. Clássica e neoclássica. Essa nova dimensão é uma dimensão social. Então, olha o conceito de conduta. O conceito de conduta da teoria finalista de Wessel é esse aqui, ó. Comportamento humano voluntário psicamente dirigido a um fim. Esse é o conceito de conduta da teoria finalista. O conceito de conduta da teoria social da ação é adicionar esse elemento social. Comportamento humano voluntário psicamente dirigido a um fim. O aluno acabou de perceber aqui o erro e ele acabou me mostrando, mandando aqui. Ah, tá atrapalhando, né? Agora foi. Comportamento aí, troca pra mim, comportamento. Eita, agora foi. Comportamento. Agora perfeito. Comportamento humano voluntário, psicamente dirigido a um fim, socialmente reprovável. Então, esse socialmente reprovável é o elemento incluído pela teoria social da ação. A teoria social vai entender o seguinte, olha, para ser uma conduta criminosa, não basta ter aquele conceito abstrato, jurídico, que as teorias clássicas, neocantista e finalista, elas trabalham com conceito jurídico, ontológico, somente. Elas não têm ali uma relação muito grande com o cunho social. Então a teoria social da ação ela vem justamente colocar esse elemento social. Fala assim, olha, crime, conduta criminosa, ok, é um comportamento humano com uma finalidade, tudo bem. Mas desde que seja socialmente reprovável. A teoria social da ação ela é praticamente uma aplicação do princípio da adequação social. Porque se eu aplico a adequação social, o princípio da adequação social, eu vou dizer que condutas que não são socialmente reprováveis eu não tenho crime. Para ser crime tem que ter uma conduta socialmente reprovável. Então eu teria aqui a adoção do princípio da adequação social. Você vai ver que a teoria social da ação ela é vinculada, ela tem aqui por base o princípio da adequação social. Enquanto que a teoria funcionalista, não confunda finalista com funcionalista. Enquanto que a teoria funcionalista moderada tem por base o princípio da insignificância. Veremos isso. Tudo bem? Tranquilo? Então, a teoria social da ação, ela tem aqui um elemento, o princípio da adequação social. Para ser crime, a conduta tem que ser socialmente
reprovável. Lembrando que venda de CDs e DVDs piratas é típica, não se aplica o princípio da adequação social. Também não se aplica ao jogo do bicho. Perfeito? Na tela. Então essa é a nossa teoria social da ação. A reprovabilidade social passa a integrar o conceito de conduta. Reprovável socialmente aquela conduta, a reprovabilidade social. Realiza uma nova, isso aqui é interessante, realiza uma nova análise de dolo e culpa na culpabilidade. Um ponto bem distinto da teoria social da ação. Somente nela isso aparece. Somente nela isso aparece. A teoria social da ação parece coisa de brasileiro. Normalmente brasileiro faz o seguinte. Quando eu falo brasileiro aqui, juristas brasileiros. Tem uma teoria norte-americana e tem uma teoria da Hungria, austríaca. A brasileiro vai e mistura. Fala assim, vamos criar uma mista aqui. Vamos criar uma mista no meio. Normalmente assim, o nosso sistema jurisdicional misto. Então, o brasileiro gosta de pegar o meio do caminho ali, um pouquinho de cada. E normalmente, às vezes, pega o ruim de cada, né? Fala assim, tem que pegar o bom de cada. Então, o brasileiro adora a teoria mediana, do meio ali, mista. Teoria social da ação parece coisa de brasileiro. Por quê? Ela entende que dolo e culpa são analisados na conduta, no fato típico. Teoria finalista. Assim como teoria finalista. Até o conceito é praticamente o mesmo. Então ela entende que dolo e culpa são analisados na conduta. Mas aí, nas teorias causalistas e neocantistas, onde estava o dolo e a culpa? Na culpabilidade. Ela fala, opa, então vamos fazer o seguinte, vamos analisar novamente o dolo e culpa na culpabilidade. Então o dolo e culpa é analisado duas vezes. Uma na conduta, levando em consideração a teoria finalista, e outro na culpabilidade, levando em consideração as teorias clássicas. Ok? As teorias clássicas é a teoria causalista e a teoria neocantista. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Então, qual é a teoria que realiza uma nova análise do dolo e culpa na culpabilidade? Teoria social da ação. Então, a teoria social da ação, o dolo e a culpa são analisados na conduta e na culpabilidade. São analisados na conduta e na culpabilidade. Ok? Tranquilo? Ponto interessante aí, ponto diferenciador da teoria social da ação. Maravilha? Vamos adiante. Teorias funcionalistas. Tá em moda, tá? Isso aqui tá em moda. Falar de teorias funcionalistas hoje tá em moda. Não hoje, há um tempo já. Tá em moda já tem um tempo. Então, o que são as teorias funcionalistas? As teorias funcionalistas, elas olham para a teoria do crime, inclusive a teoria funcionalista ela se modifica com a própria evolução do direito. Então, o direito foi se modificando, a teoria do crime foi se modificando, e as teorias de conduta também. Então, as teorias funcionalistas, elas olham para o crime e dizem assim, olha, conceito de crime, conceito de conduta, ele tem que ser um conceito que tem que levar em consideração qual é a função, qual é a missão do direito penal. Qual é a missão, a grande missão do direito penal? Então, descobrindo-se a missão do direito penal, isso tem que ser incluído na conduta. Olhando para a própria conduta, a missão do direito penal é a prevenção. Então, temos que verificar aqui o conceito de crime olhando prevenção. Isso foi falado em teoria funcionalista. Então, teorias funcionalistas, os conceitos são vinculados às funções do direito penal. Tudo bem? As funções. A grande missão do direito penal. Não só a função do crime, teoria do crime, não só a função do crime, mas a função da pena. Função da pena é prevenção. Verifica-se também as funções da pena. Tudo bem? Aplico o crime olhando para as funções da pena. Perfeito? Na tela. Vamos lá que tem bastante coisa para falar aqui. Buscam adequar a dogmática penal, né, a parte jurídico-penal, aos fins do direito penal. Fins aqui como finalidade, como função do direito penal. E as funções da pena, do direito penal e da aplicação da pena. Por isso, teoria funcionalista. Teorias, né? Teorias funcionalistas. Ok? Teorias funcionalistas. A conduta deve ser compreendida de acordo com a missão conferida ao direito penal.
Então, você ver essa frase, opa, a conduta deve ser de acordo com a missão do direito penal. Você está falando de quê? Teorias funcionalistas. Ok? Isso aqui é só um início, tá? Só um início. Teorias funcionalistas. Perfeito? As teorias funcionalistas, elas se subdividem em duas. Tem que estudar duas teorias aqui. Existe o funcionalismo moderado e o funcionalismo radical. Vou dar os principais nomes, vou diferenciar só com esses dois, para você já pegar a ideia. Porque moderado e radical fica fácil de entender, né? Existe o funcionalismo moderado e o funcionalismo radical. Tudo bem? Moderado tem sinônimos, radical tem sinônimos. Funcionalismo moderado de Klaus Roxin, ou Roxin, como queira, tá? Não tem um problema quanto a isso. Funcionalismo moderado de Roxin, década de 70, 60, 70. Funcionalismo moderado de Klaus Roxin, ou Roxin. Funcionalismo radical de Gunther Jacobs, ok? O funcionalismo moderado também é chamado de teleológico, tá? Funcionalismo moderado ou teleológico de Roxin, Escola de Munique. O funcionalismo radical também é chamado de sistêmico, tá? Funcionalismo radical ou sistêmico. Tudo bem? Na tela, primeiro, iremos falar do funcionalismo moderado ou teleológico, também chamado de funcionalismo da política criminal. Também chamada de funcionalismo da política criminal. Também chamado de funcionalismo dualista. Da política criminal e dualista. Tudo bem? Professor, por que funcionalismo aqui da política criminal? O funcionalismo da política criminal, você tem que entender o que é a política criminal. A política criminal é o Estado se movimentando para combater a criminalidade. Como é que esse Estado se movimenta? Quais são as escolhas políticas do Estado para combater a criminalidade? Então, o funcionalismo teleológico moderado, ele fala, não, o Estado, ao combater a criminalidade, ele tem que seguir algumas regras. As regras funcionalistas. Então isso é funcionalismo da política criminal. Como o Estado deve se movimentar. O funcionalismo da política criminal, dualista, teleológico moderado, ele é muito próximo aqui. Foi aqui que surgiu um dos surgimentos do princípio da insignificância. Tudo bem? Inclusive, quando vermos o conceito de conduta, você vai ver, olha, conduta, tem lá o conceito finalista, mas eu adiciono algo. Olha, para ser crime, tem que causar uma lesão relevante, com relevância. Porque se for relevante, insignificante. Tudo bem? Na tela. O nosso funcionalismo teleológico moderado da política criminal ou dualista. Perfeito? Tranquilo? Ou valorativo, também pode ser chamado de valorativo. Então, nomes que podem aparecer, já disse, né? Klaus Roxin, da Escola de Munique. Tá? Isso aparece em prova, então já saiba. Funcionalismo teleológico moderado é de Klaus Roxin, da Escola de Munique. Enquanto o funcionalismo sistêmico, funcionalismo radical, é da Escola de Bonn. Escola de Bonn, o principal expoente, Gunther Jacobs. Ok? Principal expoente, Gunther Jacobs. Obra de Klaus Roxin, a primeira obra que trouxe aqui o funcionalismo teleológico. Política criminal e sistema jurídico penal. Às vezes a obra é perguntada em prova. Né? A função do direito penal no funcionalismo teleológico ou moderado ou dualista, a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos, chamada teoria dos bens jurídicos. Então, para que existe o direito penal? Para proteger bens jurídicos. Essa é a função do direito penal, a proteção de bens jurídicos. Enquanto que no funcionalismo sistêmico, qual é a função do direito penal? Proteger a norma. Eu tenho que proteger a norma. Então, se alguém viola a norma, eu vou punir ele só para proteger a norma, para
para dizer, olha, a norma está vigente. Eu tenho que proteger a vigência da norma. Enquanto que no funcionalismo moderado, a função do direito penal é proteger os bens jurídicos da sociedade. E a proteção se dará através do direito penal. Essa é a função dele. Tudo bem? Na tela. Nascimento aqui do princípio da insignificância, né? No funcionalismo teleológico ou moderado, de Klaus Hoxan, Escola de Munique. Apregou aqui o princípio da insignificância. Olha o conceito de conduta no funcionalismo moderado, dualista. Conduta, comportamento humano voluntário. Esse comportamento humano voluntário, ele é dessa forma desde a neocantista. Tá? Desde a teoria neocantista. Professor, não é desde a causalista, não? Causalista não era comportamento, era ação. Virou comportamento com a neocantista. Comportamento humano voluntário. Causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Não é proteção de bem jurídico? Então o crime, o que vai ser o crime? Aquele que causa, não só que causa lesão, lesividade. Eu incluo aqui o princípio da lesividade, mas não só causa lesão. É uma relevante lesão, uma intolerável lesão. Olha aqui a aplicação da insignificância. O que não for relevante, o que for tolerável, não se aplica à conduta criminosa, não vira crime. Se aplica à insignificância. Tudo bem? Então eu estou pegando o princípio da insignificância e estou incluído dentro do conceito de conduta. Porque esse é o fim do direito penal. O fim do direito penal é proteger o bem jurídico. Se o fim do direito penal é proteger o bem jurídico, a conduta será aquela contrária a essa proteção. A conduta será aquilo que quebra isso. Ou seja, é um comportamento humano voluntário causador de uma lesão a esse bem jurídico. Mas não qualquer lesão. Aquela relevante lesão, aquela intolerável lesão. Isso é funcionalismo moderado. Isso é funcionalismo dualista, teleológico, da política criminal ou valorativo. De Klaus Hoxan, Escola de Munique. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Então esses nomes podem aparecer todos em prova que você vai estar tranquilo. Tá? Você vai estar tranquilo. Professor, caiu na prova lá que conceito de conduta socialmente reprovável. Teoria social. O Excel, GESEC. Tá? GESEC, né? O Excel, GESEC. Caiu que era proteção de bem jurídico. Opa, funcionalismo teleológico. Caiu que era proteger a norma. Funcionalismo radical. Ok? Agora fica mais fácil para você. Estrutura do crime. Outro ponto interessante aqui. Último ponto. Como é que se dá a estrutura do crime no funcionalismo teleológico, no funcionalismo moderado? Nossa, professor, eu já aprendi a estrutura do crime na teoria finalista. Aí eu aprendi que na teoria social da ação só tem uma pequena diferença. Qual é? Na teoria do social, eu analiso o dolo e a culpa novamente na culpabilidade. Fora isso, o resto está tranquilo, é igual. Eu consegui chegar ali na teoria finalista, já está ótimo. Sabendo teoria finalista, você já está ótimo. Por quê? Porque o Código Penal é finalista. Então, sabendo a estrutura finalista, já está ótimo. Fato típico, conduta, nexo, resultado. Antijuridicidade, tem linhas excludentes. Culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Está ótimo. Aqui é um aprofundamento. Na teoria social, a única diferença é que eu analiso dolo e culpa de novo. Te ajudando, te ajudando. No funcionalismo sistêmico, radical, não há alteração da estrutura do crime da teoria finalista. O funcionalismo sistêmico se utiliza da mesma estrutura. Tudo bem? Tranquilo? O funcionalismo teleológico ou moderado, ele faz uma modificação. Tá? Ele acaba fazendo aqui uma modificação. Vamos ver qual é a modificação que ele faz. Pode ser que caia na prova. Na tela. Então, a estrutura do crime da teoria funcionalista, ele se dá da seguinte forma. Ó. Fato típico mais ilícito ou antijurídico, isso não muda. Mais ilícito ou antijurídico, isso não muda. Tudo bem? Isso não se altera. O funcionalismo teleológico moderado,
ele pega o termo culpabilidade e fala, olha, a culpabilidade tem que ser olhado na pena. Não faz parte da teoria da estrutura do crime. Crime não é formado de culpabilidade. Crime não é formado de culpabilidade. O nome certo não é culpabilidade. Tá? O nome certo não é culpabilidade. Como eu te disse, o termo culpabilidade ele saiu de dolo e culpa, né? Culpa no sentido amplo. Mas eles pegam o termo culpabilidade e jogam para a teoria da pena. E outro nome entra dentro de culpabilidade, melhor dizendo, no lugar de culpabilidade. A doutrina, por vezes, se utiliza de nomes diversos. Alguns falam que é reprovabilidade ou responsabilidade. Tudo bem? Alguns livros falam responsabilidade, mas eu já vi também falar reprovabilidade. Tudo bem? Então vou colocar aqui responsabilidade na tela. Perfeito? Alguns colocam aí fato típico, ilícito e reprovável. Acredito que seja somente uma questão de interpretação, tá? Alguns interpretam como reprovável, outros interpretam como responsável, mas eu entendo que estejam dizendo a mesma coisa. Tudo bem? Então, um elemento aqui, responsabilidade. Responsabilidade. Então, substitui-se a culpabilidade pela responsabilidade. Diferente, né? Diferente. Alguns falam fato típico, ilícito e reprovável. Outros falam responsável. Acredito que seja só uma questão de interpretação. Reprovável, responsável. Acabou ainda não, tá? Acabou ainda não. E essa responsabilidade, ela é formada de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, não mudou, né? Exigibilidade de conduta diversa. Então, os três elementos lá da culpabilidade normal, já estudados, eles continuam. E é adicionado um quarto elemento, que é a necessidade, da pena. Que é a necessidade da pena. Então, a necessidade da pena... Então, tem praticamente duas alterações para você. O termo culpabilidade, ele é substituído pelo termo reprovabilidade ou responsabilidade. E é adicionado um quarto elemento. Um quarto elemento aí na antiga culpabilidade, que é a necessidade da pena. Então, a necessidade da pena, para o funcionalismo moderado, ele deve fazer parte da própria estrutura do crime, da existência do crime. Então, para ter crime, tem que ter necessidade de pena. Se não tem necessidade de pena, não tem crime. Porque se não há necessidade de pena, o direito, não existe aqui uma função da pena. Se não tem função nenhuma a pena, não tem que se aplicar direito penal. Não tem crime, não. Ok? Então, na estrutura do crime, eu adiciono ali na responsabilidade a necessidade da pena, que seria muito próximo do que nosso, né, da nossa teoria penal do Código Penal. Perdão judicial. Então, no perdão judicial eu aplico quando? Quando não há necessidade de pena. Só que na teoria finalista, conforme o nosso Código Penal, o perdão judicial é uma causa distintiva da punibilidade e não faz parte da teoria do crime. Então, no funcionalismo teleológico moderado, eu pego essa causa distintiva de punibilidade e incluo ela dentro da teoria do crime, quando não há necessidade de pena. Tudo bem? Tranquilo? Se não houver necessidade de pena, não há responsabilidade, não há crime. Crime tem que ser fato típico, ilícito e responsável ou reprovável. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Show de bola. Tá aí. Fato típico, ilícito, responsabilidade. Responsabilidade é formada de imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade contra diversa, mesma coisa, aí não muda. E necessidade da pena. Essa é a estrutura do crime na teoria funcionalista moderada. Perfeito? Então, para não ficar embolado para você, para não ficar embolado,
você já chegou, na verdade é a sua base, a teoria finalista, que o dolo e a culpa estão na conduta. Inclusive, quando você estuda ali elementos da infração penal, você estuda esse conceito analítico de crime. Com dolo e culpa já estão na conduta e a culpabilidade sendo formada aqui de imputabilidade, potencial contra ilicitude e exigibilidade contra diversa. Então, essa estrutura finalista já está na sua mente. Aí você vai para a teoria social. Teoria social é analisar dolo e culpa de novo na culpabilidade, só. Funcionalismo sistêmico, radical, não modifica. Funcionalismo moderado, tem uma modificaçãozinha. Culpabilidade vira responsabilidade e eu incluo necessidade de pena. Só isso. Não é muita coisa. Tudo bem? Para não te embolar. Então pega ali estruturas e vai adicionando elementos, né? Vai criando aí associações. Sempre lembrando aqui daquele termo por mim utilizado, né? Eu utilizo com outro conceito, associação diferencial, né? Associação diferenciada. Você associa e pega as diferenças. Você associa e pega a diferença para poder aprender. Tudo bem? Vamos em frente, vamos lá. Continuando na tela. Então vimos aqui o funcionalismo moderado, funcionalismo teleológico, da política criminal, dualista ou valorativo, Klaus Roxan, Escola de Munique. Qual é a função do direito penal? Proteção de bens jurídicos. Qual é a função da pena? Prevenção. Qual é a função da pena? Prevenção. Qual é a função do direito penal? Proteção de bens jurídicos. Qual é o conceito de conduta? Comportamento humano voluntário. Causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. É aqui que nasce o princípio da insignificância. Olha que perguntinha bacana. O princípio da insignificância, ele é utilizado hoje na jurisprudência brasileira? Sim, sem dúvida nenhuma. Aí eu te pergunto, nosso Código Penal é o quê? Nosso Código Penal, ele é finalista. Ele é finalista. Ele tem ali estrutura finalista de crime. Mas ele sofre influências do funcionalismo moderado. Apesar de ele ser finalista, no âmbito jurídico, no âmbito jurisprudencial, ele sofre influência. Por quê? Porque se adota o princípio da insignificância. Professor, também se adota no direito brasileiro o princípio da adequação social? Sim, em alguns casos eu adoto o princípio da adequação social. É a utilização da teoria social da pena. Tá? É a utilização da teoria social da pena. Tudo bem? Tranquilo? Então, conceito causalista, neocantista, finalista. Causalista, von Litz, Belling, Radbruch. Neocantista, Mesger. Finalista, Wessel. Teoria, Hans Wessel. Teoria social da ação, Wessels, Zizek. Wessels, o idealizador, Zizek, o principal adepto. Teoria social da ação, que conduta, comportamento humano voluntário, dirigido psicamente a um fim, socialmente reprovável. O dolo e a culpa são analisados novamente na culpabilidade. Funcionalismo moderado, funcionalismo dualista, teleológico, da política criminal ou valorativo. Klaus Roxin, ou Klaus Roxan, Escola de Munique. Só falta o quê, professor? Só falta o funcionalismo sistêmico, o funcionalismo radical. Já aprenda, funcionalismo sistêmico, funcionalismo radical, é a escola de Bonn, Gunther Jacobs, na tela. Essa revisão é importante para você pegando a ideia. Funcionalismo radical, funcionalismo sistêmico. Tá aí, Gunther Jacobs, né? Jacobs, fala Jacobs. Gunther Jacobs. O nome dele tem trema. No Brasil não tem mais, né, o trema. Derrubaram o trema com a reforma da língua portuguesa. Mas como o nome dele não é brasileiro, vou colocar aqui o original. Gunther Jacobs, Escola de Bonn, é o funcionalismo radical sistêmico. Qual é a mudança na estrutura do crime realizada pelo funcionalismo radical? Não há mudança na estrutura do crime. Mas lembrando que teorias funcionalistas é verificar a função do direito penal. Qual é a grande função do direito penal para o funcionalismo radical sistêmico? Proteção da norma, proteção do direito. O direito penal ele tem que proteger o direito. Então, aqueles que violam, eu aplico o direito penal para proteger a norma.
Tudo bem? A grande função aqui é proteção da norma. Perfeita? Perceba que eu estou estruturando a sua mente aqui com os conceitos, porque eu sei que estudar tudo isso acaba causando um pouco até de desconforto. Nossa, muita coisa, não vou aprender não. Então a gente vai estruturando para ficar fácil na sua mente essa evolução. Tudo bem? Tranquilo? Próximo bloco, eu darei continuidade aqui no funcionalismo radical e depois eu faço uma revisão de tudo para você ter aquele levante, né? Ter aquela sensação de aprendizado. Tudo bem? Conto contigo no próximo bloco. Tchau, tchau.